Não existe evidência científica que associe a alimentação ao surgimento da doença inflamatória do intestino. No entanto, todos sabemos que uma alimentação equilibrada é essencial para ter uma vida saudável. Este fator é ainda mais relevante nas crianças e jovens, porque estão a crescer. Quem vive com a doença de Crohn ou com colite ulcerosa não tem de fazer uma dieta especial, exceto quando a doença está ativa, para que a recuperação seja mais rápida. O importante é garantir que o organismo recebe os nutrientes de que precisa para cada etapa. A alimentação é essencial para o teu crescimento e para o teu desenvolvimento. Viver com doença inflamatória do intestino torna este fator extremamente importante. Isto porque a doença pode afetar o teu apetite e o teu crescimento. É importante perceberes quais os alimentos que te podem causar problemas. Mas atenção, deves fazer uma alimentação saudável. Não acreditas? Então vê. Carla Guimarães, quem tem doença inflamatória intestinal precisa de fazer uma dieta especial ou não? Temos que aqui distinguir duas situações que vão depender da fase da doença em que o doente se encontra. Se a doença não está ativa e, portanto, não há sintomas, não há inflamação, então podemos dizer que se pode comer de tudo. De tudo? De tudo, mas de tudo, atenção, no âmbito de uma alimentação saudável, claro, que deve ser sempre completa, diversificada e equilibrada. Portanto, tal como se recomenda para a população em geral, não é? Se estamos numa fase em que a doença está ativa, aí temos mais inflamação, o intestino está mais sensível e nesta fase, de facto, alguns alimentos podem agravar a sintomatologia da doença e aí podemos ter necessidade, de facto, de alterar a dieta para excluir estes alimentos. Posso-vos dizer que, de facto, os doentes com a doença inflamatória intestinal não reagem todos da mesma forma aos mesmos alimentos. Cada caso é um caso. Exatamente. Podemos ter uma pessoa que sente mal-estar com um determinado alimento, mas outra não. E, portanto, um conselho prático que eu dou é terem um diário alimentar, em que vão registando o que comem, os sintomas, para aí tentar então conhecer e descobrir que alimentos de facto lhes causam algum mal-estar. Portanto, como cada caso é um caso, cada pessoa tem as suas próprias necessidades e as suas necessidades especiais, devemos sim fazer uma dieta personalizada. Mais personalizada. Mas haverá, quer seja na altura em que a pessoa não está com a doença ativa, quer esteja com a doença ativa, alimentos que podem prejudicar e podem agravar o estadio do problema? De facto, na fase ativa há uma preponderância e como está o intestino inflamado, podemos ter a tendência a que alguns alimentos nos agravem os sintomas. Quais, por exemplo? Por exemplo, os que são, não existe uma lista definitiva de alimentos, não é, que agravem a sintomatologia a todos os doentes com doença inflamatória intestinal. Mas alguns dos alimentos mais relatados são, por exemplo, os alimentos ricos em fibra insolúvel. Quais são? São, por exemplo, os vegetais com folhas verdes e caules, por exemplo, as frutas cruas, as sementes, os cereais integrais. E aí, aqui qual é a questão? Preciso ter cuidado. Que é a fibra insolúvel, exatamente. Porque a fibra insolúvel pode, de facto, agravar os sintomas, por exemplo, a diarreia. Isto porquê? Porque esta fibra é difícil de digerir e portanto, acelera o trânsito intestinal. Outros alimentos que de facto também são relatados são o leite e os derivados, as gorduras, o açúcar, os alimentos muito condimentados e com picante, o álcool também, a cafeína. E quando passa a crise, devemos repor esses alimentos que deixámos ou nem por isso? Sim, logo que possível e que seja possível, de facto devemos reintroduzi-los na dieta, porque muitos deles, nomeadamente o leite, os frutos, os legumes, são muito importantes para o estado de saúde e para o estado nutricional e, portanto, devemos reintroduzi-los logo que possível. Dizer-vos também que não se deve excluir nenhum alimento nem grupo alimentar por iniciativa própria. Devem seguir
uma orientação de um profissional de saúde que vos vai ajudar, de facto, a fazê-lo da melhor forma e de forma a evitar impactos negativos no estado nutricional. E é aí que entra o nutricionista também? Sim, exatamente. Também. Mas há aquelas pessoas que não têm vontade de comer. E Sim. aí, como é que se faz? Nessas situações, os conselhos que nós damos é tentar que comam várias vezes ao dia, pequenas refeições, Sim. refeições apetecíveis, com alimentos apetecíveis e que estimulem o apetite. Caso isto seja difícil e em casos extremos em que de facto a ingestão alimentar seja reduzida e que não estejamos a conseguir ingerir a energia e os nutrientes suficientes para um bom estado nutricional e até para um bom crescimento, então podemos recorrer a suplementos alimentares. E o que é que são estes suplementos alimentares? São os concentrados de nutrientes e energia, que são muito fáceis de tomar porque num volume muito pequeno temos uma quantidade enorme de nutrientes e é uma das soluções que temos nestes casos. Também se fala muito em alimentação entérica. Para quem não sabe, o que é? Exatamente. A nutrição entérica é uma dieta artificial líquida que é feita à base de fórmulas que são ricas em nutrientes. Esta nutrição entérica pode ser usada geralmente em duas situações. Quer como tratamento, nomeadamente para crianças e jovens que têm a doença de Crohn moderada. Nesta situação, de facto, deixam de comer os alimentos convencionais e são alimentados exclusivamente com estas fórmulas, em períodos de tempo que podem ir de 6 aos 12. De que forma, doutor? De que Através forma? de veia ou... Não, a nutrição entérica, como diz o nome, é por via entérica, pode ser por um tubo no nariz e que vai diretamente ao estômago ou ao intestino, ou então por via oral. A outra situação, podemos usar também a nutrição entérica como um reforço à alimentação em casos em que, por via da alimentação dita convencional, nós não conseguimos fornecer às crianças a energia e os nutrientes necessários para o seu crescimento. E então podemos recorrer a esta nutrição serve entérica. Para as crianças Sim. e para os mais velhos? Nesta situação podemos usar para as duas situações, Para as duas situações. em que de facto pode haver falta de apetite ou então em casos em que o intestino, como está inflamado, pode não estar a absorver adequadamente os nutrientes. Ok. No caso das doenças inflamatórias do intestino, a alimentação pode ser uma ajuda no combate à doença ou não? Sim, com certeza. De facto pode ajudar juntamente com medicação e, portanto, sabemos que uma alimentação adequada pode diminuir o impacto negativo que a própria doença tem no estado nutricional e, portanto, é importante comermos bem para estarmos bem nutridos. Porque se estamos bem nutridos, crescemos melhor, não é? Temos mais energia. Dizer também que a medicação funciona melhor, que conseguimos sarar melhor, cicatrizar melhor e, portanto, conseguimos combater melhor a doença. Também na fase ativa, em que temos alguns alimentos que de facto possam agravar os sintomas, também com uma alimentação adequada podemos controlá-los e vamos nos sentir melhor e termos mais qualidade de vida. E por fim, dizer que depois de passar a crise e quando nos queremos sentir melhor, sabemos que uma alimentação saudável pode evitar novas crises. E deixo aqui a mensagem que devemos alimentar-nos de uma forma saudável, rica em frutas, legumes, rica em cereais integrais, mas pobre em açúcares, gorduras saturadas e com poucos alimentos processados. Ficam os conselhos. Obrigada. É importante que te alimentes bem porque estás a crescer e o teu organismo precisa de nutrientes para um bom desenvolvimento. Se sentires dores, se tiveres diarreia ou hemorragias, é natural que tenhas que fazer uma dieta especial para recuperares mais rapidamente. Um alimento que faz mal a outra pessoa com DIY pode não te causar qualquer problema a ti. Por isso não há uma dieta igual para todas as pessoas. Com o tempo vais perceber quais os alimentos que deves evitar e aqueles que podes continuar a comer. Consulta o nosso site e contacta-nos. Temos uma consulta de nutrição para ti. Queremos ajudar-te. Estamos cá para isso.